Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre Guernica, que foi uma obra de Pablo Picasso. Primeiro eu vou apresentar os membros do grupo e logo após eu vou seguir com uma breve introdução sobre o tema. Os membros são a Lorena, o Matheus, o Vitor, o Ricardo, a Tamires e eu que sou o Milton. Vamos agora à introdução do tema, que foi uma obra criada pelo pintor Pablo Picasso no ano de 1937. Atualmente, sua obra está no Museu de Arte de Sofia. No contexto da Guerra Civil Espanhola, esta pintura foi encomendada pelo governo da Segunda República Espanhola para o Pavilhão da Espanha, na Exposição Internacional realizada em Paris. Atualmente, essa obra tem dois argumentos para se debater sobre o que ela representa. Temos uma tese de que a obra poderia ser a autobiografia da família do pintor. Porém, a tese mais convincente e aceita é que a obra está representada no contexto histórico da Guerra Civil, onde os seus resultados foram devastadores. Ou seja, a obra representa basicamente todo o contexto daquela guerra, toda a destruição que ocorreu naquele tempo. O movimento artístico presente na obra é o cubismo. O cubismo é um movimento artístico que surgiu nas artes plásticas, depois do século XX, onde os principais fundadores foram Pablo Picasso e Georges Braque. Em Guernica, Picasso também aplicou a técnica da pintura com óleo sobre a tela de grandes dimensões, com 7,73 metros de comprimento e 3,49 metros de altura. É uma pintura policromada, cuja paleta inclui preto, o cinzento, o azul e o branco. Isso para que o pintor aproveite os fortes contrastes de claro e escuro que essas cores permitem. Olá, boa tarde. Meu nome é Lorena e eu vou falar sobre a relevância que a obra Guernica teve no mundo, principalmente na Espanha. A obra Guernica foi criada em um período de muita dor e sofrimento para a Espanha. Essa obra ganhou um grande marco no mundo da arte. Portanto, é um dos quadros mais famosos e importantes do artista Pablo Picasso, que é um grande pintor e bem renomado da arte. Bom, a obra fez uma crítica do governo da época, que era liderado pelo general Francisco Franco, onde o país estava na era da ditadura franquista, nome dado em homenagem ao general. Picasso, revoltado com o governo e a guerra proposta por ele, Guerra Civil Espanhola, uma das guerras mais conhecidas no mundo por ter sido sangrenta e ter acarretado aproximadamente 1 milhão de mortes. O artista pintou esse quadro e lançou meses depois, que fez muito sucesso e até hoje, através do quadro, os espanhóis e até mesmo pessoas de outras origens conseguem entender a gravidade dessa guerra. Portanto, é um dos marcos na cultura espanhola e dificilmente um turista que vai a Madrid, Espanha, não tem a curiosidade em conhecer essa obra, que está no Museu da Cidade de Madrid. Com essa obra, pode ajudar a fazer gerações futuras não cometerem os erros do passado e não trazer tanta escuridão outra vez para a Espanha. Obrigada a todos. Meu nome é Tamires Gomes Silva e irei falar sobre a obra em si. Ao analisarmos, podemos perceber o que o pintor quis retratar. Como afirmou o artista plástico Júlio Praza, Guernica pode ser entendida como um texto não verbal que pretende transmitir em si a essência das ideias de morte, destruição, ruptura, caos, catástrofe, angústia e sofrimento. A sua própria ausência de cores demonstra um sinal de luto em relação ao ocorrido e, ao mesmo tempo, revela a divergência entre a vida e a morte. Cada personagem contido na obra expressa um sentido e um apelo. As mulheres. Para Picasso, as mulheres são eficazes em mostrar sofrimento e dor, pois ele a atribui essa qualidade emocional.
As duas mulheres clamando ao céu por justiça têm um significado de extremidade de um sofrimento. Já a mulher da esquerda clama pela vida do seu filho. A mulher da direita clama por causa do fogo que a consome. Outras duas mulheres representam o desespero e a movimentação. O cavalo. O cavalo apresenta-se ferido por uma lança. Ele sofre contorções cubistas na cabeça e no pescoço. De sua boca sai uma faca que ele tem como língua, que está apontada na direção do touro. O touro. O touro do lado esquerdo da pintura está surpreendentemente imóvel, com o seu olhar para o público. É o único personagem que se comunica de uma forma que os outros não conseguem. O pássaro. O pássaro é muito sutil entre os dois animais fortes, o touro e o cavalo. Mas isso não o impede de gritar para o céu da mesma forma que as mulheres em cada lado da pintura. Boa tarde, meu nome é Ricardo e eu vou completar a parte de Tamires. Continuando, temos o guerreiro representado por uma única figura no chão, com braços estendidos e dilacerados. Representa a derrota, mas em sua mão tem uma espada quebrada e uma flor, que significa bravura e resistência, e a flor significa esperança. O lustre na parte superior da pintura exibe raios triangulares e o formato ocular. Pode ser entendido como um grande olho divino que observa a cena e também traz referências à figura solar. A mãe que segura seu filho morto nos braços carrega toda a dor e sofrimento maternal. A criança morta representa sentimentos de mágoa, de injustiça e obscuridade do acontecimento. E por fim temos a vela, que aparece bem ao centro da composição. Representa a esperança que ainda restava durante a guerra, diante de tanta crueldade e destruição. Igual a outras obras de Picasso, a luz solitária pode ser um símbolo de expectativas e crenças, que bons dias virão. Eu vou falar agora algumas curiosidades sobre a pintura. Guernica foi uma pintura encomendada. Picasso recebeu do governo republicano espanhol uma encomenda para preparar uma pintura para o pavilhão espanhol na Exposição Internacional de Paris, que aconteceria em 1937. Guernica já foi exposta no Brasil, em 1953, e assim influenciou vários artistas brasileiros. A obra quase foi destruída, onde um vândalo usou spray vermelho para pintar o painel, porém a obra não teve danos. Os americanos cobriram o painel de Guernica antes de declarar guerra ao Iraque. No discurso de guerra, uma cortina azul foi colocada para cobrir. Os alemães não entenderam a ironia de Picasso. Um oficial alemão viu a foto de Guernica e perguntou a Picasso se ele havia feito aquilo. Picasso respondeu: "Não, você fez." Boa tarde, meu nome é Matheus e eu vou falar um pouco da biografia de Picasso. Então, Pablo Ruiz Picasso nasceu em Málaga, na Espanha, no dia 25 de outubro de 1881. Ele cresceu em um ambiente propício, já que seu pai era pintor e desenhista, e sendo assim, o seu pai o ensinou os primeiros passos da profissão. Aos 8 anos de idade, Picasso pintou seu primeiro quadro, e desde pequeno já mostrava o dom. Aos 14 anos, ele ganhou um reconhecimento na escola de pintores, e quando sua família mudou para Barcelona, ele lá iniciou sua trajetória de pintor. Lá ele conheceu muitos artistas catalães. Anos mais tarde, ele adotou Paris como lar, e ainda começou a trabalhar em outras áreas, como escultura, desenhos, etc. Picasso foi um dos criadores do cubismo, e fez várias obras de sucesso, como por exemplo a obra Mulher no Espelho. Sua vida também foi marcada por vários relacionamentos. Podemos notar várias fases da vida dele que interferiam nas suas obras, como por exemplo a fase azul, que foi quando ele passava por um grande problema financeiro, e suas obras tinham uma temática de solidão, morte, pobreza e com o predomínio da cor azul. Também podemos citar a fase rosa, que foi quando ele se apaixonou por uma mulher, e suas obras passaram a ter uma temática alegre, com cores rosas e avermelhadas. Pablo Picasso, assim, foi um artista muito importante, e suas obras são admiradas até hoje. Picasso morreu no dia 8 de abril de 1973, na França, aos 91 anos de idade.
Então, gente, esse foi nosso trabalho sobre a obra Guernica. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.